Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que, além de lindo, é libertador, porque muitas mulheres descobrem novas formas de prazer depois dos 50. Durante muito tempo, acreditou-se que essa fase da vida era o fim do desejo, o fim da sensualidade, o fim da paixão. Mas a verdade é que, para muitas mulheres, é justamente aí que tudo começa de novo de um jeito diferente, mais consciente, mais profundo e mais verdadeiro. Aos 50, a mulher muda por dentro e por fora. O corpo ganha outro ritmo, as emoções se transformam e o olhar sobre si mesma fica mais leve. A maturidade traz um tipo de liberdade, que a juventude não conhece a liberdade de ser quem se é, sem pressa, sem medo e sem a necessidade de provar nada para ninguém. É nessa fase que muitas mulheres deixam de buscar aprovação e começam a buscar prazer genuíno, aquele que vem de dentro, que nasce do autoconhecimento, da presença e do amor próprio. Você já parou para pensar como o corpo amadurece junto com a alma? Quando somos mais jovens, o prazer costuma ser rápido, impulsivo, cheio de expectativa. Depois dos 50, ele se torna mais calmo, mais sensível, mais emocional. É como se o corpo aprendesse a ouvir com mais atenção o que o coração sente. O prazer deixa de ser apenas físico e passa a ser também espiritual, um encontro entre o corpo, a mente e o afeto. Muitas mulheres descobrem novas formas de prazer porque pela primeira vez se permitem sentir sem culpa. A culpa é uma sombra antiga que sempre acompanhou o desejo feminino. Desde cedo ensinaram às mulheres que sentir prazer era errado, que o corpo era algo a esconder, que o desejo era perigoso. Mas com o tempo e com a experiência da vida, essa ideia começa a perder força. A mulher madura entende que o prazer não é pecado, é presença, é conexão, é vida pulsando. Depois dos 50, o prazer passa a vir de lugares inesperados. Ele pode estar num toque mais demorado, num olhar, numa conversa, num abraço, num banho demorado, numa música que faz o corpo vibrar. O prazer começa a ser sentido de dentro para fora, sem pressa, sem roteiro. E essa liberdade de sentir é o que torna tudo mais intenso. Outra razão pela qual tantas mulheres redescobrem o prazer nessa fase é que o corpo se torna mais sábio. Ele muda, é verdade, mas passa a responder ao toque com mais consciência. Cada gesto é percebido, cada sensação é valorizada. O prazer deixa de ser uma busca e se torna um encontro consigo mesma e com o outro. Você já percebeu como o prazer cresce quando não há cobrança? Quando o foco não está em fazer dar certo, mas em simplesmente estar ali, sentindo o momento? O corpo amadurecido entende o valor da calma. O prazer não é mais sobre intensidade, é sobre profundidade. A maturidade também traz a autoconfiança. A mulher que conhece seu corpo, que entende seus limites e suas vontades, se torna mais livre para experimentar, para dizer o que gosta, para guiar o próprio prazer. Essa segurança muda tudo. Ela tira o peso da performance e traz de volta a leveza da descoberta. E há algo ainda mais bonito. O prazer emocional, o prazer que vem da troca, da cumplicidade, da risada compartilhada, do carinho que não tem hora. A mulher que se sente amada e respeitada relaxa, e o corpo responde. O prazer nasce quando o coração está tranquilo e o amor maduro oferece exatamente isso. Tranquilidade. Aos 50, o prazer feminino se torna uma celebração. Ele não está mais preso à juventude, ao corpo ideal, às expectativas externas. Ele é íntimo, simples e verdadeiro. Ele pode estar em um toque suave, em um beijo demorado, em um momento de silêncio. O prazer amadurecido é uma forma de gratidão. É o corpo dizendo obrigada por ainda estar aqui, por ainda sentir, por ainda viver. E talvez essa seja a explicação mais bonita de todas. As mulheres descobrem novas formas de prazer após os 50, porque finalmente deixam de viver para agradar e começam a viver para sentir. Elas entendem que prazer não é luxo, é energia vital. Que o corpo é um templo, não um inimigo. Que o tempo não tira a sensualidade, ele aprofunda. Então, se alguém disser que o prazer tem prazo de validade, sorria. Porque o prazer verdadeiro não tem idade. Ele floresce quando a mulher se escolhe, se respeita e se permite. E depois dos 50, essa escolha se torna mais forte, mais consciente, mais livre. Depois dos 50, o corpo feminino passa por transformações profundas, e isso assusta muitas mulheres no início. A menopausa, por exemplo, traz mudanças hormonais que alteram o humor, o sono, a lubrificação e até a forma como o corpo reage ao toque. Mas o que quase ninguém fala é que essas mudanças não significam o fim do prazer. Pelo contrário, para muitas mulheres, é o início de uma nova fase, mais sensível, mais emocional, mais consciente. O corpo muda, mas o desejo não desaparece. Ele apenas aprende novos caminhos. Antes, talvez bastasse o impulso. Agora, é a conexão que acende o fogo.
O toque precisa de mais paciência, o clima precisa de mais calma, e o corpo precisa de mais tempo para responder. Mas o que vem depois desse tempo é um prazer mais profundo, mais real, mais sentido, porque ele não é mais movido por pressa, mas por presença. Você já percebeu como o prazer muda quando não há cobrança? Quando o corpo pode simplesmente sentir, sem a pressão de ter que acontecer? A maturidade traz isso, a liberdade de não se apressar. O prazer deixa de ser um resultado e se torna um caminho. O toque, o beijo, o olhar, tudo ganha um significado novo. O que também muda é a relação com o próprio corpo. Muitas mulheres, depois dos 50, começam a enxergar o corpo com mais carinho. Deixam de olhar para ele como um inimigo e passam a vê-lo como um companheiro de jornada. Cada marca, cada linha, cada curva conta uma história. E essa aceitação faz o corpo relaxar. E quando o corpo relaxa, o prazer volta a fluir naturalmente. O toque também muda. Ele deixa de ser apenas físico e passa a ter um sentido mais emocional. Um toque que comunica, que cuida, que expressa afeto. O prazer amadurecido está menos ligado à intensidade e mais à qualidade do contato. Às vezes, um simples toque cheio de intenção vale mais do que 1000 gestos apressados. A mente também tem um papel enorme. O prazer feminino sempre foi muito mais emocional do que físico. E na maturidade isso fica ainda mais claro. O desejo nasce da segurança, da confiança, do carinho. Quando a mulher se sente respeitada, ouvida e amada, o corpo responde de forma natural. O prazer não precisa ser forçado, ele acontece. E existe algo especial que só o tempo ensina. O poder da calma. A mulher madura entende que o prazer não é só o auge do momento, mas todo o caminho até lá. É o toque lento, o olhar cúmplice, a conversa antes e depois. O prazer se torna um diálogo entre dois corpos e duas almas que já não precisam se provar, só se sentir. Muitas mulheres também descobrem novas formas de prazer, porque passam a se conhecer de verdade. Quando param para ouvir o próprio corpo, percebem sensações que antes ignoravam. Descobrem que o prazer pode estar em outras áreas, em outras formas de toque, em outros ritmos. O autoconhecimento é a chave que abre portas que ficaram trancadas por muito tempo. Você ainda se permite descobrir coisas novas sobre si? Às vezes, basta um pequeno gesto. Mudar o ambiente, criar um clima de carinho, desligar o mundo lá fora. O prazer cresce quando há espaço para ele florescer. E esse espaço não se cria apenas com o corpo, mas com a mente e o coração. O prazer emocional também ganha destaque nessa fase. O riso, a cumplicidade, o abraço longo. O prazer não é apenas físico, é uma sensação de bem-estar que atravessa o corpo todo. É quando o toque encontra o afeto e o desejo encontra o amor. A maturidade traz isso. O prazer deixa de ser apenas estímulo e se torna sentimento. Outro fator que muda é a liberdade interior. Depois dos 50, muitas mulheres se libertam de padrões, de cobranças, de expectativas que carregaram por anos. E essa leveza reflete diretamente no prazer. Quando o medo e a vergonha vão embora, o corpo responde com mais liberdade, mais sensibilidade e mais entrega. O prazer amadurecido não busca provar nada, ele busca sentir. Ele acontece no próprio tempo, de forma natural, sem pressa. É o prazer que nasce da confiança, da aceitação e do amor por si mesma. E essa é talvez a transformação mais bonita de todas as mulheres que se reconciliam com o próprio corpo, com o próprio desejo e com a própria história. Aos 50, o prazer não diminui, ele muda de forma. Ele deixa de ser apenas físico e se torna uma experiência completa de corpo, mente e alma. O toque continua, mas o significado é outro. A pele ainda sente, mas agora ela entende. E é por isso que tantas mulheres descobrem novas formas de prazer nessa fase, porque finalmente se permitem ser inteiras e não apenas desejadas. Descobrir novas formas de prazer depois dos 50 é só o começo. O verdadeiro segredo está em aprender a cultivar esse prazer todos os dias, com gestos, com presença e com amor. O prazer não é um acontecimento isolado, ele é um estado de conexão com a própria vida. E quanto mais a mulher se conhece e se cuida, mais ele floresce. Tudo começa pelo autocuidado. O prazer é uma consequência de estar bem consigo mesma. Um corpo cansado, sobrecarregado ou sem energia tem dificuldade de sentir. Por isso, cuidar da alimentação, do sono e da mente é uma forma de preparar o terreno para o prazer. Comer com calma, dormir com qualidade, se movimentar com prazer e não por obrigação. Tudo isso reacende a energia vital que mantém o desejo vivo. Você já notou como um simples momento de autocuidado muda seu humor, seu olhar, até a forma como você se toca? O prazer se alimenta dessas pequenas atitudes de amor próprio. É quando o corpo sente que está sendo cuidado, ouvido, respeitado, e o corpo responde. Outro ponto importante é o tempo. O prazer na maturidade precisa de tempo. Tempo para sentir, tempo para respirar, tempo para deixar o corpo lembrar o caminho.
O ritmo da juventude é rápido, mas o prazer maduro é lento, é profundo. É o prazer que vem do toque que demora, da conversa que aproxima, do olhar que diz tudo sem precisar de palavras. A intimidade emocional é outro pilar essencial. O prazer físico se fortalece quando há conexão emocional. Uma mulher que se sente acolhida, compreendida e respeitada relaxa. E o corpo relaxado é o corpo que sente. É por isso que a comunicação entre o casal é tão importante. Falar sobre o que gosta, sobre o que desperta, sobre o que precisa. O prazer cresce na presença do diálogo, e o diálogo verdadeiro é o que nasce sem medo. Você costuma conversar sobre o que te faz bem? Às vezes, a simples troca de palavras pode abrir um novo universo de sensações. O prazer não é só sentir, é também compartilhar o sentir. É permitir que o outro conheça o seu ritmo, o seu tempo, o seu jeito. Quando existe confiança, tudo se torna mais leve e natural. E se não houver parceiro, o prazer continua sendo possível e necessário. O prazer feminino não depende de outra pessoa, ele depende de conexão consigo mesma. A mulher que se toca, que se conhece, que se permite sentir, aprende que o prazer é uma forma de meditação, um momento de presença absoluta. Não é sobre desejo solitário, é sobre amor próprio. Outro caminho bonito é o da sensualidade no dia a dia. E não estamos falando de roupas ou aparência, mas de atitude. Sensualidade é presença, é energia. É estar inteira em cada gesto. É se mover com consciência, é sentir o toque do vento, o calor do sol, o perfume da pele. A mulher que vive com essa atenção desperta o prazer em tudo o que faz. Na maturidade, o prazer também se torna mais espiritual. Ele ultrapassa o corpo e toca algo mais profundo. É o prazer de estar viva, de respirar, de se aceitar. A mulher que entende o prazer como energia de vida começa a perceber que ele se manifesta em todos os lugares. No riso, no abraço, na música, no olhar. O prazer é a expressão da alma no corpo. E há algo mágico que acontece quando a mulher se permite isso. Ela volta a irradiar luz. O prazer é como uma chama interna quando acesa. Ilumina tudo em volta. A autoestima cresce, o humor melhora, o olhar se torna mais sereno. O prazer é cura. Ele devolve à mulher a sensação de completude que o tempo, as obrigações e os medos muitas vezes tentaram apagar. Você ainda se permite viver o prazer com leveza? Ainda acredita que pode se reinventar, se redescobrir, se encantar de novo com o próprio corpo? Porque é exatamente isso que a maturidade oferece, a chance de viver o prazer sem pressa, sem culpa, sem medo. O prazer depois dos 50 não é o mesmo de antes é melhor. É o prazer de quem já entendeu que não precisa provar nada, de quem vive o agora com sabedoria e serenidade, de quem sente não para impressionar, mas para se reconectar. E no fim das contas, o segredo é simples. O prazer não se perde com o tempo, ele se refina, ele se torna mais humano, mais verdadeiro, mais profundo. Porque o corpo pode envelhecer, mas a alma continua jovem, e o prazer é a linguagem mais bonita dessa juventude interior. Então, permita-se, redescubra, explore, sinta, porque o prazer é o que mantém a vida pulsando. E depois dos 50 ele não acaba, ele floresce.